Você sabe a diferença entre a renda fixa e a renda variável? É um conceito muito importante para quem está começando a aprender a investir e se você ainda não sabe, fica nesse vídeo que eu vou tentar te explicar. A renda fixa, basicamente, ela te avisa quanto você vai receber se você ficar com aquele título até o final. A renda fixa ela pode ser pública, ou seja, você compra um título de dívida do próprio governo, ou ela pode ser privada, você compra um título de dívida de uma entidade privada. Pode ser um banco, pode ser uma empresa. E isso daí é a definição que você precisa saber. Tá, mas o que é o título de dívida? Alguém está precisando de dinheiro. Então, o que as empresas, o que o governo faz? O governo, por exemplo, ele emite títulos, e é isso que é. Ele declara que ele precisa de dinheiro. Ele fala, olha pessoal, eu estou precisando de dinheiro e eu vou te pagar X reais se você carregar esse título por 4 anos, por 5 anos, por 25 anos e coisas parecidas. O mercado vai lá, avalia se vale a pena comprar aquele título e paga um valor combinado com o governo pega aquele dinheiro, ele paga a dívida dele que ele tem naquele momento, joga mais para frente, ele investe em alguma coisa, etc. E ele vai pagando os juros, ele vai pagando a dívida de acordo com o vencimento de cada título. A mesma coisa uma empresa, um banco, ele vai lá, faz a captação do dinheiro no mercado, então ele vai e emite um CDB, por exemplo, que ele é um título de depósito bancário. Então você vai lá e dá o dinheiro para um banco, emprestar esse dinheiro para outros bancos, ou outras empresas, ou outras instituições, etc. Ok, nós entendemos o que é a renda fixa. E o que é a renda variável? A renda variável nada mais é do que uma renda que varia. Olha que beleza. Não, são investimentos de ações, de fundos de investimentos imobiliários, ações de empresas estrangeiras, são coisas que você coloca o seu dinheiro, não necessariamente ele vai te dar um retorno esperado no longo prazo. Pelo contrário, pode ser que você perca dinheiro. E essa é a questão da variável. Você não sabe o que vai acontecer com o seu dinheiro no futuro. Você pode ficar muito rico, você pode ficar pobre, você pode perder todo o dinheiro que você investiu. É importante você entender qual que é o risco que você tem em cada um desses investimentos. Na renda fixa, você tem um risco de inadimplência. Ou seja, o banco que emprestou dinheiro para você, ele não vai te pagar. A empresa que emitiu o título da dívida, ela entra em falência, vamos dizer assim, e ela não vai conseguir arcar com aquela dívida que ela assumiu. Então, o risco que você tem é, no final de tudo, você não receber. E o que o pessoal faz para diminuir esse risco? No caso do governo, não existe o FGC, porque o FGC, perdão, é o Fundo Garantidor de Crédito. É um fundo que tem um dinheiro lá que se as empresas, se os bancos não pagarem, ele vai lá, dependendo do tipo de investimento, ele vai lá e paga para você, você entra numa fila, tem um limite, tem todas as regras lá e tal. Um dia eu faço um vídeo explicando, se vocês tiverem interesse, mas basicamente ele que vai pagar uma parte dos investimentos que não foram cumpridos corretamente pelas instituições. Ok. O governo não tem esse FGC. Por quê? Porque ele consegue imprimir dinheiro, então não precisa ter um fundo para garantir. Ele garante, fala, eu imprimo aqui, você está precisando de dinheiro? Toma aqui, 100 reais, pega aqui comigo. Ele vai lá, imprime na impressora da Casa da Moeda e vai te dar o dinheiro. Ok, então não é tão fácil assim, mas é basicamente essa a ideia. Qual que é o investimento de renda fixa mais seguro? É o Tesouro Direto, justamente por isso, porque você não tem um risco de inadimplência. Você pode ocorrer a inadimplência, mas seria por uma decisão política do governo. Fala, ó, eu não vou pagar a dívida, eu não acredito na dívida pública, sei lá, entendeu? Uma ideologia e tal, o governo entra lá e fala, não vou pagar, acabou, corta tudo aqui, não estou devendo mais nada para ninguém. Isso seria péssimo para o país, né, como um todo, para o cenário externo, para o cenário interno, mas assim, decisões políticas podem acontecer, mas é muito difícil que aconteça, ok? Nos outros títulos todos, você tem o risco de inadimplência, então não vale tanta pena. Você vai buscar o quê? Uma rentabilidade um pouquinho maior? Só que vai fazer diferença? Eu já fiz vários vídeos aqui, eu tenho um vídeo, vou botar no card, rentabilidade não importa. Eu fiz um outro vídeo do que realmente precisa ser feito para você bater o mercado, para você ter uma rentabilidade alta. Eu fiz isso em sequência, estou fazendo agora vários vídeos. Então assim, assiste esses vídeos lá, dá uma olhada para você entender se realmente você acha que vale a pena na sua vida você se preocupar em ter uma rentabilidade alta. Nós tivemos recentemente o caso do CDB, do Banco Master, né, que está dando até problema na justiça. Por quê? A pessoa pegava dinheiro, pagava, em tese ela iria te pagar uma rentabilidade muito alta, mas muitas vezes ela nem repassava esse dinheiro, o dinheiro sumia, ia para uma conta invisível que ninguém encontrou e o dinheiro sumiu.
Então, assim, vale a pena você arriscar seu dinheiro sumir para ter uma rentabilidade um pouquinho maior? Você está investindo quanto? Bilhões de reais? Se você está investindo bilhões de reais, o que você mais tem que se preocupar é em não perder o seu dinheiro. E se você não tem muito dinheiro para investir, é importante você não perder também o seu dinheiro. E você ter tranquilidade na sua vida. Então, assim, você pode até pensar que existe o FGC, mas se o seu dinheiro estiver na lista daqueles que não vão ser devolvidos, por exemplo, porque você colocou no Banco Master, você vai ter todo o estresse de ir atrás da FGC, abrir a conta, baixar o aplicativo, ficar na fila esperando, será que vem, será que não vem? Então pensa bem, vale a pena arriscar a sua tranquilidade, a sua paz para ter um pouquinho mais de rentabilidade? Eu acho que não, já estou fazendo um vídeo falando que não. Você assiste os vídeos lá, se você concordar com o que eu penso, começa a adotar essa postura aí nos seus investimentos. E na renda variável, qual que é o risco? Na renda variável, você tem o risco da empresa piorar a situação econômica dela. Ou seja, você como uma empresa que era uma empresa boa e de repente a tecnologia que ela fabrica, as coisas que ela faz ficam defasadas. E aí ela começa, ao invés de ter lucro, ela começa a ter prejuízo. E se ela tiver prejuízo por tempo suficiente, ela pode falir. Então, assim, o risco de você investir numa empresa é o risco de você ser sócio de uma empresa. Você pode falir. Quando você compra ações de uma empresa na Bolsa de Valores, por exemplo, você não tem o risco de ficar devendo. O máximo que pode acontecer é você perder. Você investiu R$100, você vai perder os R$100 que você colocou naquela empresa e ok, você fica no 0 a 0. A renda variável ela é muito boa porque ela não tem um limite de rentabilidade. Se você compra a ação de uma empresa e os diretores dessa empresa começam a investir bem o dinheiro deles, começam a desenvolver produtos que se destacam, começam a dominar o mercado em que eles atuam, você vai acompanhar o crescimento dessa empresa. Então, pessoas que investiram, por exemplo, na Apple, lá no comecinho, elas estão super felizes hoje em dia, porque a empresa multiplicou várias e várias e várias vezes o valor que foi investido. Assim como empresas que investiram, por exemplo, aqui no Brasil, na Droga Raia, no comecinho dela. Uma outra empresa também que tem uma rentabilidade absurda aqui no Brasil é a WEG, que é uma fabricante, né, de coisas industriais, lá, de coisas, maquinários, etc. Então, assim, você tem empresas no Brasil também que se destacam pela rentabilidade no longo prazo. Então, assim, você tem o risco de perder esse dinheiro, de ficar zerado, mas, ao mesmo tempo, você tem o bônus de, se o seu investimento for bem feito, ter uma rentabilidade muitíssimo maior do que você teria na renda fixa. Então, o que você poderia fazer, o que você tem que fazer nesse caso? Você tem que ter os dois. Eu acho, né? Assim, você está começando, vai na renda fixa também, você vai entrar lá no seu aplicativo, ele não vai ter uma variação muito grande. Inclusive, cuidado com isso, tá? A renda fixa tem uma coisa que chama marcação ao mercado, eu vou fazer um vídeo explicando o que é, mas basicamente você entra no seu aplicativo e pode ser que apareça um valor negativo lá. Você colocou, por exemplo, R$1.000 na renda fixa e no seu banco aparece 900. Aí você fala, poxa, mas o cara lá do YouTube, o Paulo Furlan, falou para mim que a renda fixa garantia que eu ia receber o dinheiro. E agora eu coloquei no Tesouro Direto, IPCA, e ele está negativo, eu estou perdendo dinheiro. Calma, você não está perdendo dinheiro. Renda fixa você não perde o dinheiro. O que eles fazem? Marcação ao mercado é o quanto alguém te pagaria para comprar aquele título que você tem se você precisasse vender ele hoje. Veja bem, se você precisasse vender hoje, te pagariam X. E esse X pode ser maior ou pode ser menor do que o valor que você pagou. O banco fala que isso é para o seu bem, mas na verdade não é. Justamente por isso que eu acabei de falar para você. Por quê? Se você entra lá e vê o seu rendimento de renda fixa baixo, você fala, mas eu estou fazendo coisa errada. Eu tenho que colocar num fundo para alguém que é profissional administrar o meu patrimônio. Mas isso é se você não sabe o que está acontecendo. Porque se você sabe o que é a marcação ao mercado, você sabe que o seu investimento está ali. Quando chegar no final do prazo, você vai receber certinho o que foi combinado. Então ignora essa rentabilidade aí do aplicativo, tá? Não olha para isso, minha renda fixa está acima, está abaixo e tal. Cara, é renda fixa. Carrega até o final que vai dar tudo certo. Ignora a marcação ao mercado. É óbvio, se você precisar vender, o que deveria ser feito no banco para ser mais honesto seria isso. Sua renda fixa é isso aqui. Se você não vender,
teria em tese tantos reais. Acabou, você não precisa saber quanto que te pagariam hoje se você precisasse vender, entendeu? Na minha cabeça não faz sentido nenhum colocarem isso daí para todo mundo, porque a maioria não vai precisar vender hoje. A pessoa que precisar vender fala, olha, quero vender. Você bota uma tela lá de transição. Pode ser que o seu investimento não valha o quanto você pagou. É igual um imóvel. Você compra um imóvel, você não fica olhando quanto que ele vale todo dia. Se você precisar vender, você vai colocar num corretor, você vai colocar numa imobiliária e aí alguém vai te oferecer, pode ser que você ganhe dinheiro, pode ser que você perca. Mas o fato é, se você ficar vendo o valor do imóvel todo dia, você vai muito provavelmente se preocupar muito mais do que você se preocupa normalmente. Então, resumindo, eu acho que é importante você ter renda fixa e renda variável, e é importante para o curto prazo você colocar só na renda fixa. Ah, eu vou comprar uma casa, eu vou viajar, eu vou fazer qualquer coisa, coloca na renda fixa, de preferência, só usa Tesouro Direto, os outros eles te enrolam muito mais do que o Tesouro Direto não tem mistério, você vai lá no site ou no seu aplicativo do banco e investe. Conforme você for aprendendo, você vai investindo em ações, fundos de investimentos imobiliários, coloca um dinheirinho aí nos Estados Unidos e por aí em frente, ok? Se você gostou desse vídeo, se inscreve aí no canal. Um forte abraço, obrigado, tchau, tchau, até mais.